Olá, Oi, boa olá, boa noite. noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Anderson? Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho hoje à noite de dor no peito, dor epigástrica e o que é que isso tem a ver com infarto. Pois é, né? Um tema aí palpitante, né? Isso mesmo. Me diz uma coisa, você é cardiologista, né? Somos formados em medicina, fizemos residência em clínica médica, né? Sim, Você seguiu sua carreira para a parte cardiológica e eu para a parte do estômago. sim, Mas ambos temos uma base muito boa em clínica médica, clínica geral, né? exato. Fizemos E, 2 anos de clínica médica, né? e fizemos muito plantão de clínica médica, né? Bastante. Na emergência dos hospitais. E isso chegava muito para a gente, né? Sim, é Eu muito acho que comum. Muito comum nas urgências e a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, né? Os isso, pacientes que estão sob risco de estar com infarto, né? E os pacientes que estão com alguma outra doença que dá sintomas semelhantes, né? Que é a dor na região uhum, epigástrica. Nós vamos detalhar. isso. Vamos começar falando um pouquinho de infarto, para o pessoal de casa saber, né? O Uhum. que seria mesmo um infarto, Anderson? Pronto, o infarto agudo do miocárdio, né? Que é o nome. Oi, Tá me ouvindo? travou um pouquinho aí, pessoal, para Anderson. Oi, Anderson. Parece que deu uma travadinha aí na internet. Está me ouvindo? Agora eu tô. Você estava falando do infarto, né? Do miocárdio. Sim. Então, o infarto agudo do miocárdio é uma doença em que ocorre a morte do tecido muscular do coração. O coração é um músculo. E sendo um músculo, ele tem a sua contratilidade. E na hora que ocorre o infarto, ocorre a morte desse músculo. E a principal causa do infarto é a obstrução de uma artéria coronária, que é a artéria que leva sangue para o músculo cardíaco. E essa obstrução, quando ela ocorre de forma muito significativa, na grande maioria das vezes até total, uma oclusão da artéria, o suprimento de sangue para aquele tecido muscular do coração vai ficar deficitário e, consequentemente, essas células, o músculo cardíaco, não vai receber o oxigênio para que ela exerça a sua função, que é a contratilidade. E aí essa falta de oxigênio naquela região do coração vai levar à necrose, que é a morte do tecido cardíaco. Essa obstrução na artéria coronária, a principal causa é a doença aterosclerótica. Que é isso, esse nome tão feio? A doença aterosclerótica é a deposição de gordura, uma placa de gordura, na camada mais interna do vaso. Então, essa camada mais interna do vaso vai receber uma placa, vai receber depósito de gordura, e essa gordura vai se depositando ali e causando a obstrução gradativa do vaso. E em um determinado momento, essa placa, ela sofre um processo inflamatório interno, e sobre ela tem uma capa fibrosa, algumas placas têm essa capa fibrosa mais fina, ela pode romper essa capa fibrosa e formar um coágulo sobre essa placa. E aí, então esse coágulo é que vai levar à obstrução súbita da artéria, com consequente sofrimento isquêmico, que é essa falta de oxigênio para as células do músculo cardíaco, do miocárdio, né, que é o músculo cardíaco. Uhum. Então, esse é o principal mecanismo fisiopatológico que explica o infarto agudo do miocárdio. E quando isso acontece, né? Quando vem a acontecer com o paciente, quais são os sintomas? O que é que o paciente assim pode sentir quando isso acontece? Pois é, o sintoma mais comum, eu vou descrever aqui o sintoma típico, para depois eu falar em que situações a gente pode ter sintomas atípicos. O sintoma mais típico é uma dor em aperto no centro do peito ou deslocado um pouco para a esquerda, que vem associado com sintomas de náusea, né, que é o enjoo, pode vir até com vômitos, uma sudorese, o paciente começa a suar bastante. Tudo isso vem em um mesmo momento. Extremidades frias e pode vir associado com uma falta de ar súbita também,
sensação de desmaio, de que vai desmaiar. Então, esse seria o sintoma mais característico. Uma dor em aperto associada com náusea, vômitos, sudorese, extremidades frias e até falta de ar. Você falou aí 2 sintomas que já, né, já chega para minha banda aqui, né? Sim, Para sim, meu sim. lado, né? Náuseas e vômitos. Pois é, Olha são aí. sintomas muito comuns O nas doenças do infarto aparelho pode, pois digestório. é, um infarto pode causar náuseas e vômitos também, não ser nada do estômago, hein? Sim, sim, sim. E aí começa a confusão, né? É. Então, principalmente em pacientes jovens, né? Em pacientes jovens também pode infartar. E só que em pacientes jovens, principalmente se forem mulheres, no pronto-socorro costuma subestimar esse risco de infarto e alguns passam desapercebidos e passa batido mesmo na urgência. E às vezes o paciente volta para casa e depois retorna com um quadro mais exuberante. Infelizmente, isso ainda acontece. Ou vai fazer uma endoscopia, né? Ou vai terminando uma endoscopia, exatamente. Isso acontece mais quando o sintoma é na região epigástrica, né? Daí o tema dessa live de hoje aí que você sugeriu. Então, a dor epigástrica é essa dor que ocorre na boca do estômago, né? Como popularmente é conhecido. Essa região que fica abaixo do externo. O externo é esse osso no centro do peito e logo abaixo dele, já na região do abdômen, nós temos a região epigástrica. Nessa região, o local onde fica próximo ao estômago, é comum as dores do aparelho digestivo também. Mas o infarto pode dar uma dor nessa região. E aí imagina uma dor nessa região com náusea, né, É. vômito, às vezes a sensação de distensão abdominal, né, e pode vir após uma refeição. E aí o paciente atribui a refeição, atribui a um estresse que teve. Aí vem o estresse como um fator desencadeador também comum, né, das crises de gastrite, de infarto. Então é um verdadeiro desafio diagnóstico quando esse sintoma vem de forma atípica. Então, eu gostaria de frisar também, Vilano, quais são os sintomas atípicos, né? Porque esses que eu descrevi agora são os típicos, são os mais conhecidos. Mas essa dor, ela pode ser irradiada, ela pode se deslocar para outros locais. Ela pode vir para a região do pescoço, ela pode ir para o braço esquerdo, pode ir para o braço direito também. Ela pode ir para a região abdominal, como eu falei, pode ir para as costas. São locais que a dor pode se irradiar. Sintomas também menos comuns são ligeira sensação de mal-estar. O paciente às vezes não descreve tão bem o que está sentindo. Às vezes só náusea. Ele pode estar sentindo só náusea ou só o cansaço, sem dor também. Pode ser um sintoma de infarto, que seria um quadro mais atípico. Existe inclusive um infarto silencioso, né? Esse não dá sintoma, o paciente não vai ao pronto-socorro e é diagnosticado posteriormente. E esses sintomas mais atípicos, eles são mais comuns em determinados grupos. Quais seriam esses grupos? São os pacientes idosos, né, com mais de 60 anos, os pacientes diabéticos e as mulheres. Então, esses 3 grupos de pacientes, mais comumente, fazem quadro de infarto, de angina do peito, com sintomas atípicos, né? Não são tão característicos. E aí o desafio fica maior na urgência. O que me preocupa, Anderson, é que tanto quando eu fazia meus plantões de clínica médica, né, como agora fazendo endoscopia, chega os pacientes, né, que não têm essa visão que a gente tem, com sintomas típicos de infarto. Às vezes a dor é mais precordial mesmo, mas eles acham que é do estômago, porque tem essa sensação de mal-estar gástrico, né? Mas tudo bem, são pacientes que não têm uma visão assim de médicos, né? De paciente da área de saúde. O Sim, problema é quando esses pacientes vêm encaminhados, né? Já de um pronto atendimento que foi dado como diagnóstico alguma coisa do estômago, como uma gastrite, procure um gastro, vai fazer uma endoscopia. E eu pego isso no meu dia a dia, né? Paciente que já estava internado, sem diagnóstico de infarto, e veio fazer endoscopia. Paciente que saiu de uma UPA com a dor e foi fazer endoscopia.
Então, eu queria alertar se tem alguém, os meus alunos estão aí, se tem pessoal assim iniciando na medicina, na clínica médica, dando plantão, para que nunca esqueça que uma dor epigástrica pode ser infarto. E uma coisa muito importante, a gente não pode, né, tirar esse diagnóstico só com um eletrocardiograma normal. Não é, Anderson? Sim, com O certeza. eletrocardiograma normal, ele não exclui um infarto. Sim, sim. O paciente infartando, estima-se que o primeiro eletrocardiograma da urgência ele pode ser normal em 30% dos casos. Então, esse diagnóstico não é só com o eletro, né? A história clínica é muito importante. E essa história clínica envolve, inclusive, o interrogatório sobre os fatores de risco, né, para um Isso. infarto. E a pesquisa desses fatores de risco vai ajudar bastante a realizar esse diagnóstico diferencial, com as doenças do aparelho digestivo, inclusive. Esses fatores de risco, quais são, né? Esses fatores de risco. Então, são pacientes que têm alteração de colesterol no sangue, colesterol elevado, pacientes diabéticos, são pacientes sob maior risco de ter infarto, pacientes que fumam, tabagistas, pacientes que têm antecedentes familiares de primeiro grau, né, os pais ou irmãos que tiveram infarto no homem precoce, abaixo de 55 anos, e na mulher abaixo de 65 anos. Então, se você tem um pai que infartou com menos de 55 anos, você está sob um risco elevado de ter um evento cardíaco também. Daí, a importância de ter esse conhecimento e já começar na prevenção. Nós vamos falar mais tarde quais são as maneiras de prevenir, não é? Então, controlar bem a glicose, né? O paciente que tem diabetes, principalmente diabetes descontrolado, ele está sob um risco maior de ter um infarto agudo do miocárdio. Paciente sedentário, paciente também que bebe bastante bebida alcoólica, exageradamente também está sob maior risco. Circunferência abdominal, né? Circunferência abdominal aumentada, pacientes até pacientes que estão sob uma condição clínica mais debilitada com alguma infecção, também está sob maior risco de ter um infarto naquele momento ali. Então, ficar atento a esses principais fatores de risco, né, que é o tabagismo, sedentarismo, diabetes e antecedentes familiares. Esses seriam os principais. Colesterol alto, né, alteração principalmente do LDL, né, que é o colesterol mal, né, que a gente chama. O HDL seria o colesterol bom. E claro, se ele já tem uma história prévia de problema cardíaco, né? De problema de uso de medicamentos para o coração, E né? hipertensão, né? Hipertensão, pacientes hipertensos também. Insuficiências cardíacas. Sim, sem dúvida. Tudo isso coloca o paciente em um maior risco de ter um infarto. É importante lembrar, Vilã, que o infarto é uma das principais causas de morte, né? A doença cardiovascular é a principal causa de morte no nosso meio. Aqui, durante essa nossa conversa, a cada 90 segundos, um paciente morre de infarto. A cada 1 minuto e meio, ou seja, durante esse pouco tempo que nós estamos conversando, mais de um paciente, uns 3 pacientes aí ou mais, já morreram de infarto agudo do miocárdio, infelizmente, no Brasil. Se somar todas as causas de mortes por câncer no Brasil, ainda não chega a quantidade de causas de mortes causadas por doença cardiovascular. Então, o importante é atuar na prevenção desse E mal num diagnóstico precoce, né? e no Também. diagnóstico precoce. Exatamente. Então, você falou do diagnóstico na urgência com relação ao eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma, de fato, ele pode ser normal, mas ainda é um importante aliado nesse diagnóstico. Nós temos um tripé de informações que nós nos baseamos para dar esse diagnóstico inicialmente, que seria o eletrocardiograma, a história clínica e exames de sangue, que vão medir no sangue alterações que indicam marcadores de necrose miocárdica. Então, marcadores de necrose miocárdica elevados, como a troponina e a CKMB, que são os principais, elevados indicam que o paciente pode estar tendo um infarto agudo do miocárdio. Certo, mas lembrando sempre que a clínica é soberana, né? Então, quando você, puxando um pouquinho para o meu lado, né? Se você, uma dor epigástrica, que é nessa região do estômago, como você disse, né? Que o povo conhece muito, dor na boca do estômago, né?
é difícil ela levar a uma sudorese profunda, a umas extremidades frias, né? A palpitações. Então, o quadro clínico do paciente, ele é mais gritante quando é um infarto do miocárdio do que quando é um problema no estômago. E Sim, eu sempre falo para os meus alunos que, olha, é muito difícil uma gastrite levar uma pessoa no pronto-socorro, porque a dor é diferente. A dor não é aguda, né? A dor da gastrite é aquela dorzinha que você sempre convive com ela, né? Aquela incômodo, come, aí doeu, queimou, não sei o quê, mas não é uma dor tão aguda como a do infarto. Outra coisa é a dor que foi iniciada após a atividade física, né? Isso não acontece em problema do estômago. Se o paciente também tem problemas respiratórios, a dor da falta de ar também é muito difícil ser problema do estômago, né? Então, você olhando dessa maneira, você vai excluindo alguma coisa do estômago, né? E vai se voltando mais para a parte cardíaca. uhum. Não é incomum, na história clínica do paciente que chega na urgência com a suspeita clínica de infarto, que ele vem apresentando nos últimos dias dores no peito, principalmente após a realização de algum esforço físico, né, que a gente chama de angina do peito. O que seria isso? Seria uma obstrução ali, tá, parcial, mas quando ele faz um esforço físico, Uhum. essa obstrução, mesmo parcial, impede que chegue a quantidade adequada de sangue que o músculo cardíaco está necessitando naquele momento. E aí o paciente sente a dor. A obstrução não é completa, ele não chega a infartar, mas ele sente uma dor, um incômodo, que quando ele para de fazer o esforço físico, o coração já vai necessitar menos de oxigênio, a dor desaparece. E aí, aos poucos, ele É, vai mesmo até se limitando. Ele caminhava lá os seus 3, 4 quilômetros, passa a caminhar 2 quilômetros. E para ele está resolvido porque ele deixou de sentir a dor, né? Mas na verdade ele está se limitando, né? Então, não é incomum que essas dores, que vêm até de forma não tão exuberante, possa ser relacionada ao esforço físico, já possa ser o prenúncio de que ele possa ter algo mais grave no futuro. certo. A mídia, a televisão, né, informou muito a gente sobre essa questão do aumento do número de infartos, dos casos de infarto, do caso de problema de coração nessa pandemia. Sim, Você viu isso na sua prática clínica, Anderson? Isso muito, realmente aconteceu? muito bem. As mortes por doença cardiovascular, no público mais jovem principalmente, ela já vem aumentando há alguns anos, mesmo antes da pandemia. Principalmente pelas mudanças de hábitos que a gente vê nessa população. Antes era uma população mais ativa, hoje é uma população mais sedentária. Antes era uma população que não era tão exposta a situações estressantes, hoje elas estão expostas a situações também mais estressantes. E aí veio a pandemia também, que aumentou esse grau de estresse, aumentou o confinamento das pessoas em casa, até em demorar a procurar um atendimento médico, uma situação que poderia ser uma suspeita de infarto, uma angina, ela deixou de ir ao médico por medo de se contaminar. Algumas pessoas entraram em hábitos, em alguns vícios, como o tabagismo, o etilismo, né, para nesse momento de pandemia, de mais estresse. E tudo isso fez com que, infelizmente, aumentasse, sim, as mortes por doenças cardiovasculares. Principalmente, se você pegar o grupo das mortes por doenças cardiovasculares de etiologia indeterminada, como a gente chama. Então, isso ocorreu principalmente por quê? Porque muitos pacientes morreram em casa, sem procurar atendimento médico. E aí o diagnóstico sai como causa indeterminada de origem cardiovascular. Mas a gente sabe que boa parte disso aí foi de infarto mesmo, né, do coração. Porque não é só infarto que mata dentro das doenças do coração. Nós temos outras doenças no coração que podem levar ao óbito, mas o infarto representa um bom percentual disso aí. E aí esse público mais jovem foi que teve um crescimento maior durante esse período da pandemia. A própria Covid, como eu falei, as doenças infecciosas, as doenças virais, elas podem aumentar essa reação inflamatória dentro da placa e causar também um risco maior de infarto. Não está bem ainda documentado esse aumento
de infarto causado pela infecção de Covid. Mas tudo indica que isso será comprovado futuramente, pois já é visto em outras situações de infecção. Então, sim, houve esse aumento das mortes por doenças cardíacas, principalmente por mudança dos hábitos e pelos pacientes deixarem de fazer seu check-up e até de procurar uma urgência em um momento que estava necessitando. Uma dúvida muito dos pacientes que eu vejo é sobre esse check-up cardiológico, porque quando eu pergunto, você faz exame de rotina cardiológica? Faço, doutor, eu faço eletro. Mas não é só o eletro, né, Anderson? Me fala um pouquinho mais dos outros exames, que inclusive você faz. Sim, sim, sim. Vamos lá, como é que funciona essa questão do check-up cardiológico? O check-up cardiológico deve ser realizado em todos os pacientes todas as pessoas que praticam algum esporte de forma mais intensa. Então, se for atleta, mesmo que seja criança, adolescentes, atletas devem passar, sim, por esse check-up cardiovascular. Se você tem antecedentes familiares, você ainda é jovem, antes dos 40 anos, deve ficar atento também a esse check-up cardiovascular, que eu vou falar como seria feito. E os pacientes a partir dos 40 anos de idade deve também ser submetido a esse check-up. O check-up cardiovascular é a consulta com o cardiologista, que automaticamente inclui a realização do eletrocardiograma. E durante a consulta, o cardiologista vai averiguar quais são os seus fatores de risco para as doenças do coração, através, inclusive, de pesquisa através de exames laboratoriais, se você tem colesterol alto, se tem diabetes, através do exame físico, é muito importante também falar disso, a verificação da pressão, verificar se o paciente tem a pressão elevada, já coloca ele numa condição maior de risco cardiovascular. Então, nessa triagem inicial, ele pode solicitar outros exames, né? Como o ecocardiograma, que é uma ultrassonografia do coração, esse check-up. Se ele escuta algum sopro no coração, que pode indicar uma doença numa válvula, né? Também seria um exame a ser realizado. E aí partir para outros exames, o teste ergométrico, né? Se o paciente faz muita atividade física, é importante a realização de um teste ergométrico para avaliar o desempenho cardiovascular dele, porque nesse teste ergométrico, o coração será exposto a uma carga maior, uma demanda maior de oxigênio para o músculo cardíaco, e se houver uma obstrução, aquela obstrução que eu falei, pela placa de gordura no interior da artéria do coração, nas obstruções maiores do que 50% da luz do vaso, né, que a luz do vaso é o interior do vaso, uma obstrução maior do que 50%, o teste ergométrico já pode dar positivo, o que indicaria um risco para o paciente ter alguma complicação dessa placa, né, como um infarto no futuro. Certo. E o que você acha assim, mais importante que o paciente não poderia deixar de fazer de exame laboratorial? A dosagem do LDL colesterol. O LDL, que é o colesterol mau, né? E muita gente confunde qual é o bom e qual é o mau. O bom é o HDL. O colesterol mau é o LDL. O pessoal, para gravar, fala L de ladrão. O ladrão é mau. Então, o colesterol mau é o LDL e o bom é o HDL. O colesterol total, ele não tem a sua importância, mas ele não é o mais importante, porque ele inclui tanto o colesterol bom quanto o colesterol do mal, que é o HDL, o colesterol ruim. Então, só ver o total não quer dizer muita coisa. É importante ver o LDL, que é a fração de colesterol mais aterogênica, mais capaz de se depositar na parede da artéria. E o triglicerídeo também com menor importância, mas também deve ser avaliado. Aí analisar a glicose, se o paciente for diabético, ele também tem um risco aumentado de ter infarto. Doença da tireoide, né, que pode também levar a alterações cardíacas, que aumentam a frequência cardíaca, e pode também levar a complicações como arritmia no coração, também é avaliado nesse check-up. De sangue seria basicamente isso aí. E Certo. um hemograma completo para ver se tem anemia, alguma outra alteração. E o que é que se pode fazer, Anderson, como prevenção? O que é que eu posso fazer para prevenir problemas cardíacos? Lembrando que você falou assim da parte hormonal, né, da tireoide, que é uma doença hormonal. Eu me lembrei da menopausa, né, em mulheres, que a mulher, ela é, de uma certa forma, protegida pelo estrógeno, não é? É Sim, tanto que sim, sim. mulheres jovens é muito difícil infartar.
Perfeito. Mas esse percentual aumenta muito depois da menopausa, né? Depois dos 50 anos de idade, o risco da mulher infartar ele é maior. E E interessante que quando a equipara mulher. até com os homens, né? Sim, Chega. depois que a mulher. E a mulher que infarta, ela tem um risco maior de morrer. Nossa. Infelizmente, tem esse lado aí. Antes dos 50 anos, enquanto a mulher está no seu período reprodutivo, o estrógeno ele funciona como um fator protetor, de fato. Ele tem uma função no vaso de dilatação e ele, de certa forma, previne a doença, o infarto e a doença coronariana. Após os 50 anos, quando a mulher já começa a entrar na sua menopausa, o risco dela vai ficando bem próximo do homem. Então, na urgência, não é incomum esse diagnóstico, o subdiagnóstico em mulheres que estão infartando. Muitas das vezes acha que é uma crise de ansiedade, que aquilo foi um estresse, o estresse que ela teve levou aquilo, mas que aquilo não é uma doença orgânica, né? É uma doença de fundo emocional apenas. E então a mulher retorna para casa e depois retorna com um sintoma pior, né? Vomitando, desmaiando, falta de ar. Aí vai se investigar mais a fundo e ver que é um infarto. Tem um estudo interessante, Vilã, que eu estava lendo esses dias, que mostra que quando uma mulher é atendida por uma outra mulher na urgência, o diagnóstico de infarto ele ocorre mais rapidamente. Interessante isso, né? Então, Mas os por homens que estão isso? menosprezando os sintomas das mulheres nas urgências. Então, não era para Será ocorrer então isso. que por isso que tem um índice maior de morte, porque Sim, um demora esse atraso no diagnóstico, diagnóstico. né? Um atraso no diagnóstico. Exatamente. Exatamente. Por esse menor risco, na hora que a mulher chega com o infarto, demora a chegar à conclusão que ela está infartando. Começa a pensar em outras causas, né? Deve ser a última coisa a se pensar que ela está infartando, né? É, é. Então, infelizmente, isso acontece. Felizmente. E a mulher quando ela é médica e atende uma mulher, ela tende a valorizar mais aquele sintoma da mulher como sendo um possível infarto. Emocional. Não, a mulher, quando atende, acha que possa ser um infarto. Ah, Quando, tá. quando é um médico homem que atende a mulher, ele tende a subestimar. Isso é um estudo que mostrou esse fato curioso. Ah, entendi. Ok. E como é que a gente faz para se prevenir? Para prevenção. Então, se você já tem algum fator de risco, ou se você não tem nenhum fator de risco e não deseja infartar, é importante que você cuide da sua saúde. Né? E como é que seriam esses cuidados? Começar por uma alimentação saudável, né? Uma alimentação pobre em gorduras saturadas, que são as gorduras animais, as frituras. Aumentar a ingestão de fibras, né? Frutas, verduras, leguminosas, cereais. Diminuir a ingestão de carnes vermelhas, aumentar a ingestão de carnes de peixe, né? Carne branca, até o frango. Praticar exercício físico regular, pelo menos 150 minutos por semana. Aumentou, não foi? A Organização Mundial de Saúde, depois da pandemia, aumentou, né? Eu O acho que que se era sabe, o que se sabe é 9. que quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. E a partir de tem alguns estudos mostrando que a partir até de 30 minutos, 3 vezes por semana, ou seja, daria 90 minutos, né? Ele já começa a ter benefício cardiovascular. Mas a recomendação é que seja, pelo menos, no mínimo, 150 minutos semanais, divididos em 3 vezes na semana. Então, gente, E a atividade física não é só para emagrecer, né? sim, sim, Atividade sim. física é saúde. Exatamente, exatamente. Nós estamos falando de uma doença que é prevenida pela atividade física. Mas eu Então, poderia citar aqui dezenas de doenças, entendeu? Então, atividade uma das física, que mais matam, né? sim, é uma das que mais mata Você mesmo. pode prevenir uma das que mais matam. E a segunda, que é câncer, né? Também É. se previne com atividade física. Então, estamos falando de ter uma vida longa e de melhor qualidade, né? Então, exercício físico, dieta saudável, redução do redução do estresse. Aí muita gente pode dizer, mas como é que eu reduzo o estresse? Não tem como evitar, né? Mas você pode aprender a lidar com o estresse. Isso. Né? Duas pessoas com a mesma carga de estresse, ela pode aceitar aquilo de forma diferente. E isso aí tem como se aprender, né? A lidar com o estresse. Pode procurar ajuda profissional também para isso. Os psicólogos estão aí para ajudar nisso aí também. Controle da pressão arterial.
Então, verifique sua pressão arterial, veja se você não é hipertenso. Manter o controle do peso, importante. Manter o controle da glicose, né, da glicemia. Né? Se você é diabético, ficar mais atento ainda a esse controle. Níveis de colesterol, né, no sangue também normais, ficar atento. Algumas pessoas já têm um fator hereditário para ter esse nível de colesterol mais elevado. E aí vão precisar de medicações para controlar esse colesterol. Às vezes não basta apenas realização de dieta ou exercício físico, é precisar de remédio para prevenção do infarto. Isso é o que a gente chama de prevenção primária, né? Se a gente partir para a prevenção secundária, que são os pacientes que já infartaram, aí é obrigatória a presença de alguns remédios nessa prevenção. Ô Anderson, e falando de prevenção, o que você recomendaria para uma pessoa assim, de quanto em quanto tempo eu devo fazer o meu check-up cardiológico? Após os 40 anos de idade, esse check-up deve ser feito com rotina, anualmente realizado. Antes Para disso, todo mundo, mesmo com risco ou sem risco cardíaco? sim, pacientes de um risco muito elevado, pacientes que já infartaram, em algumas condições a gente pode abreviar isso aí. Aí vai depender da condição, se ele está tendo sintomas, se não está, se a gente está tentando controlar os sintomas. Mas como uma regra geral, após os 40 anos, é prudente que se faça esse check-up anual para prevenção das doenças cardiovasculares, para detecção precoce, né? Até detecção precoce dos fatores de risco. Às vezes você se tornou diabético, você saiu um pouquinho ali do seu peso ideal, e aí precisa que esse diagnóstico seja feito para que você possa tomar as condutas necessárias para evitar as complicações. E pacientes que fazem muita atividade física, pacientes atletas, aí sim, esses devem ter um controle bem próximo da avaliação cardíaca. Até o período é menor do que um ano, né? Os atletas de alto nível, eles fazem isso com mais frequência. Ok. Basicamente isso aí, o controle, né? Ter cuidado com o sal na dieta, né? O sal é um grande vilão, né? Evitar o consumo de drogas, que esquecemos de falar aqui das drogas. Cocaína, tá certo? É uma droga também como causadora de infarto agudo do miocárdio em jovens. Né? E esse consumo tem aumentado e deve-se ficar longe, né, do consumo de drogas. Quem Certo. fuma, para de fumar também. Fuma- Quem fuma, parar de fumar. Cigarro, né? Cigarro é um risco Cigarro. muito aumentado em doenças. Na prática, é um fato interessante. Na prática, a gente vê, costumo ver dois principais fatores de risco para pacientes jovens que vêm infartar. Eu diria que a gente vê muito mais frequentemente, é o tabagismo e a hereditariedade. Então, esses dois fatores de risco são bem comuns como causadores de infarto. Quando a gente vai aumentando a idade, a diabetes também torna-se um fator bem comum na prática. Hum. Diabetes, ela pode dar infarto até sem dor, não é, Anderson? É o infarto silencioso, né? Como eu falei. O diabetes está naquele grupo dos pacientes que têm os sintomas atípicos, Atípicos. né, Tem que do ter infarto. Ele pode cuidado ter, inclusive, um infarto silencioso. e pensar Numa, sempre, excluir sempre o infarto no diabético, né? o paciente chega no check-up rotineiro e quando faz o eletro, tem uma alteração que indica que ele já infartou uma parede ali do coração. Isso pode acontecer, sim. E o paciente não sabe nem quando foi que ele teve o É, infarto. verdade. Anderson, só gratidão, obrigado demais. Foi maravilhoso conversar com você sobre esse tema, né? É uma coisa que me preocupa, né? Alertar as pessoas sobre os sintomas do infarto, né? Principalmente esses sintomas gastrointestinais, né? Que eu que estou pegando esses pacientes infartando para fazer endoscopia, né? Aí eu encaminho para o cardiologista. Então, muito Sim. obrigada. Eu espero que o pessoal tenha gostado muito. A gente vai deixar essa live salva, né? E para vocês mandarem para aquela galera que acha que está exagerando no cigarro, que está muito sedentário, que está aumentando de peso, que tem histórico familiar aí de problema cardíaco, de infarto já na família. É Ok? isso aí. Você quer? Eu agradeço o convite aí para essa live. Primeira live. Nunca esquece aí. Espero que tenha outros.
E agradeço o convite, obrigado a todos que assistiram. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre o infarto agudo do miocárdio. Tá certo. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite Obrigada. a Boa noite a todos. todos, gente. Tchau. Tchau.